Filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar. É com grande alegria que saudamos a todos. Evangelizar é preciso e uma catequese permanente sempre necessária para capacitar, formar verdadeiros discípulos e missionários. Sejam todos bem-vindos e saúdo a todos que me acompanham. O tema de hoje do Fé em Debate: meditação cristã. Um tema que tem tudo a ver conosco. Nossas convidadas de hoje, Doris Maria Batistella e Isa Ribeiro Borges, que coordenam grupo de meditação cristã. Isso mesmo, um grupo de meditação cristã. Por que tratar desse tema? Provoco você dizendo que muita gente tem muita dificuldade de rezar, dificuldade de meditar. E às vezes acredita que são nas outras culturas que vão encontrar concentração, equilíbrio. Eu não desmereço nenhuma técnica, respeito todas e cada um, mas somos católicos, somos cristãos e faz parte da nossa grande tradição a meditação cristã. É verdade, podemos não conhecer. E por muito tempo, usava-se a palavra meditação para os monges, para a vida religiosa. Mas todo cristão é chamado a uma meditação cristã. Como o próprio Catecismo da Igreja Católica nos diz, a meditação é uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção, o desejo. Tem por finalidade a apropriação crente do tema considerado, confrontando com a realidade da vida. Como eu disse, nossa convidada está aqui. Seja bem-vinda, Doris Maria Batistella. Um prazer estar aqui presente nesse programa tão alcançado pelo Brasil todo e de nós trazermos para todo esse público o que é a meditação cristã. Seja bem-vinda, Isa Ribeiro Borges. Quero estar aqui e estamos à disposição para colocar o que vem a ser a meditação cristã. Mas eu começo provocando: o que é meditar? Meditar é estar em silêncio e em oração. É estar próximo de Deus, Criador, dentro do sagrado, o meu sagrado conectado com o sagrado Deus. É a oração do esvaziamento. É a oração da simplicidade. Não é necessário palavras, não são necessários muitos recursos, disponibilidade. Eu gostaria, talvez me faltou antes, por que Doris e Isa vão falar sobre esse assunto? Eu já comecei dizendo que vocês coordenam um grupo de meditação cristã. Como surgiu? A senhora é advogada, a Isa é pedagoga. Como surgiu essa vontade, essa disposição? O porquê? Fui chamada por uma amiga a estar num grupo de meditação fundado aqui em Curitiba pelo padre William Malone. Sim. Mas a vontade parte do íntimo, de estar mais perto de Deus, além daquelas práticas cotidianas que temos na nossa vida. Rezar de manhã, ir à missa. Rezar o terço, fazer as orações de petição, as orações de intercessão. Mas, de repente, surge uma necessidade com o passar da vida de um contato mais íntimo. E frequentando esse grupo de meditação há 20 anos, passou a fazer parte diária da minha vida. Nossa, peraí, são tantas informações e o nosso público não está acostumado. A senhora falou, existem os exercícios espirituais, porque nós estamos falando para o povo que não... Então, rezar o terço, ler a palavra de Deus, ir à missa. Então, essas práticas que as pessoas fazem.
E a senhora, me parece ter dito, que sentia vontade e fome demais. Exatamente. E aí entrou a meditação. Exatamente. Fomos orientados a fazer essa prática diária, com uma leitura prévia, meditação 20 minutos, no silêncio, na abstração. E como fazer para não se distrair? Aí nós vamos entrar. Isa, por favor, senhora, como é que foi? A Doris, que é advogada, acabou dizendo da vida dela. Como é que foi para a senhora, Isa? Para mim, também foi buscando algo mais que sempre nasci numa família religiosa, participando de missas, de orações em família, uma série de passos. Mas eu sentia sede de uma oração que fosse assim, de fato, no caminho do silêncio, da reflexão, meditar palavra por palavra, estar assim sentindo aquela peregrinação do coração ao Pai. Muito bem. Quais os benefícios que a meditação pode trazer? A meditação traz benefícios pessoais. Sim. Diretamente para aquele que quer estar em silêncio, que busca o silêncio. Hoje é difícil estarmos em silêncio. Com a prática da meditação, nós vamos adquirindo mais paciência conosco, tolerância, aceitação, até melhoras em estado de saúde. Repitamos que a nossa meditação não é terapêutica e não é uma meditação que é praticada nas atividades físicas de yoga ou outras atividades que sejam mais esotéricas. Nada contra, são muito benéficas e até podem ser associadas à meditação cristã. Mas a nossa está voltada exclusivamente para a oração. E com essa prática física, mental, de concentração e desvaziamento da mente, nós conseguimos resultados muito bons para o nosso organismo, para a nossa pessoa, para o nosso controle emocional. Tá. E depois, já fica no ar, eu já tenho a segunda pergunta, mais uma pergunta para a Isa e já fica uma outra sobre... A senhora falou melhor a paciência, a tolerância, a aceitação. Eu anoto as coisas, viu, doutora? A melhora da saúde emocional, mais a questão de posição, a questão de como fazer essa meditação, questão prática. Mas eu tenho uma pergunta para Isa Ribeiro, que é pedagoga, faz parte da meditação cristã. Qual a melhor técnica para fazer a meditação cristã? A técnica. Não existe uma técnica. A meditação é a oração do silêncio, da quietude. E para evitar a distração, nós usamos o mantra, que Vem, Senhor Jesus. Em aramaico, perdão. Sim. Maranatá. Mas como é que funciona? Eu sou muito prático, o ouvinte está do outro lado, eu vou meditar. Aí, de repente, toca o telefone. De repente, escuta aquele barulhinho do WhatsApp. Como é que faz? A pessoa, ela quer meditar, mas não dá. Existe algumas preliminares ou ela começa lavando louça, maranatá, maranatá. É assim que funciona? Desculpa eu fazer um pouquinho, eu faço o papel do ouvinte. Ok. No momento da meditação, nós desligamos o celular, nós vamos para um ambiente de silêncio apropriado, isolamos de tudo e lá nos colocamos na presença do Senhor, tentando esse desligamento do nosso ego,
para conectarmos com... Mas como começa isso? Tem um ritual? Primeiro precisamos estar numa posição ereta, sentada. Sentada. Sempre sentada. Podemos sentar à cadeira. Porque a gente pensa que a meditação tem que ser feita de joelhos. Não. Há pessoas que meditam de joelhos, até com um banquinho, que pode Certo. auxiliar, né, nas clausuras. Tá. Tem muito esse tipo de assento para meditar de joelhos. Mas é sentado. Podemos sentar no chão, encostado na parede, ou na posição de yoga com os joelhos cruzados. Ou no sofá. No sofá, mas desde que a coluna esteja ereta. A coluna ereta vai facilitar todo o trânsito respiratório. Ótimo. Então eu vou trabalhar a minha respiração, na inspiração e na expiração, tomando consciência dela. Desculpa, vou fazer o papel do ouvinte. O que é expiração e inspiração? Expiração é o com EX que nós colocamos para fora, externo, levamos para fora o ar. E na inspiração, quando eu trago o ar para dentro do meu pulmão. Aquela respiração profunda aqui, porque muita gente tem aquela respiração que fala até no rádio comigo. Então, Sim. essa respiração que eu chamo de cachorrinho, isso não ajuda. Não ajuda, mas a pessoa não precisa ficar preocupada com a respiração. Ela é o início de contato com a meditação. Tá. A partir dessa concentração com a respiração, eu vou pronunciar o mantra. Por que existe o mantra? Para me conectar com o esvaziamento. É difícil? Sim. Durante 20 minutos de meditação, que nós temos como prática diária, 2 a 3 minutos de abstração total é o máximo até que a gente pode conseguir. Então, dos 20, 2 a 3 é o que a gente realmente... Porque existe a nossa limitação, o nosso estado emocional, a buzina que toca lá fora, o telefone que toca, como o senhor disse. Então eu preciso estar ligada no mantra. O mantra é a minha condução. E sempre é o mesmo mantra? Podemos ter palavras de amor que nos deixem bastante ligados no meu íntimo de religiosidade e espiritualidade. Por exemplo? Deus é amor, vem Senhor, Jesus, eu te amo. Mas John Main, que fundou essa forma de oração contemplativa, ele orienta essa palavra Maranatá por ela ser sonora, Entendi. Uma palavra bem ritmada para ser repetida. Pode ser, então, repetida mentalmente na inspiração ou na expiração. Tá. De repente, me desliguei da palavra, estou pensando naquele compromisso que vai surgir daqui a pouco e que estou apreensiva. Volto na palavra. Então a palavra é um gatilho. É um gatilho. E daí não preciso pensar mais em nada. Então, eu vou de novo, porque muita gente acha que a meditação é ler um bom livro de espiritualidade. Meditação, então nós não estamos falando disso. Estamos falando de um aquietar, esvaziar, vacaredel, esvaziar-se, é isso? Exatamente. Não é uma leitura espiritual. Não, a leitura pode preceder a meditação. Eu tenho que ter uma fonte. Tá. Faço uma leitura do Evangelho, do Antigo, de um salmo, como o Senhor tanto nos traz os salmos diariamente, para me inspirar na espiritualidade de Deus, no sagrado, no divino. E a repetição do mantra chega a uma pobreza de espírito, que não é um estado negativo da perda, mas é um estado de desapego. Eu devo me desapegar do ego. E essa é uma pré-condição para a vivência do reino, que é a primeira bem-aventurança de Jesus. Desculpe eu pedir para repetir, porque exatamente nós estamos trabalhando com um conceito que existe, como se meditar fosse produzir. E é o contrário, o caminho inverso. Poderia repetir, por favor? Sim. A meditação traz o benefício de você estar se desapegando, estar presente com o Senhor e atento para o que Ele quer dizer no meu coração. Eu não preciso saber, eu não preciso ouvir, eu não preciso dizer. É apenas o estar presente. Há uma importância, Isa, sobre o som. Às vezes o fundo musical ajuda ou não é aconselhável? É importante?
Não, o fundo musical não é importante. Ele pode existir para começar, para criar um ambiente de acolhimento, para eu me preparar fisicamente para a meditação. Mas a música, o fundo musical não é o principal e não é um requisito indispensável. Pode haver. Se eu me sinto melhor, isso me aquieta mais, é bem-vindo. Mas não é uma condição pré-requisito para meditar. O silêncio é mais importante. Mais importante. Falando sobre o som ambiente, o canto gregoriano tem algo de importante? Que é uma forma de mantra, né? O Maranatá é também, porque dá para você fazer Maranatá, Maranatá. Tem gente que vai nessa melodia e ajuda. Como um recurso, se eu sinto que me ajuda, não existe nada em contrário. É importante, sim. Agora, depende, não que ele é necessário. Certo. Porque o que é necessário é a quietude, é o desligamento, que, ora, conseguimos o segundinho e, em seguida, caímos na distração. Então, é o repetir o mantra e se entregar. A distração. E falando um pouquinho, eu recebo muito aqui, Doris, a questão de pessoas que têm dificuldade na concentração. Com que periodicidade é aconselhável nesse grupo de meditação cristã fazer a meditação? Nós temos a recomendação de John Main, que é o fundador da meditação cristã no mundo, de meditarmos diariamente por 2 vezes, de manhã e à noite, por 20 minutos cada vez. Então a meditação não é apenas quando eu tenho um tempo, quando eu acho que estou tudo bem, que vou então desfrutar de momentos de desligamento para fugir dos meus problemas. Não, ela é um compromisso, ela é uma perseverança e principalmente uma disciplina. Disciplina quer dizer, me desculpe, ter horários fixos. O horário fixo às vezes muda, temos muitos compromissos, mas eu tenho que saber que tal horário na minha casa, todos estarão dormindo, não vai tocar o telefone à noite antes de deitar ou antes de todos acordarem cedo, eu vou fazer minha meditação. Se não tenho tempo de 20 minutos, 10 minutos, até 5, mas que eu tenha essa disciplina, hábito, isso vai trazer o benefício. Meditar de vez em quando não traz resultado. Eu repito a pergunta, a periodicidade... Todo dia? Todo dia. E o nosso grupo se reúne uma vez por semana justamente para nos encontrarmos, nos fortificarmos, nos solidificarmos e trazermos as nossas vivências. Fazemos leitura e meditamos juntos por 20 minutos. Então, o grupo é importante. O grupo é muito importante, porque sozinha eu vou me perdendo, não tenho mais controle, me distraí, não posso mais, vejo que meu perfil não é para meditação, então eu largo tudo. Não, mas eu tenho que lutar um pouquinho, porque é uma autoavaliação, uma alta progressão. Se eu vejo que realmente isso me perturba muito, então eu vou largar da meditação. Ela não pode ser um incômodo para mim. O grupo de meditação, então, é uma partilha de vida, é uma partilha das experiências. Um acaba ajudando o outro a superar as dificuldades. Sim. E o mais importante é que as pessoas olham para o grupo de meditação como aqueles que não produzem nada na igreja. Então são as pessoas que não trabalham com suas mãos para o outro, para o reino de Deus. Ao contrário, a meditação nos prepara para a caridade, nos prepara para o serviço. Nosso grupo é composto de pessoas integradas e muito comprometidas com a igreja. Vicentinos, casais, equipe de Nossa Senhora, pessoas muito atuantes. E tem muitos grupos no Brasil de meditação cristã? Contamos com mais de 200 grupos no Brasil que se reúnem semanalmente em hospitais, igrejas, escolas, colégios, até em presídios. Qualquer pessoa pode entrar num grupo? Pode, qualquer pessoa, não tem idade, podemos ser até de outra religião não católica, os evangélicos, cristãos são aceitos, que buscam a integração com Deus na sua vida diária. Nós estamos com a Lorena na linha. Deus abençoe, a ligação não tá boa, minha filha. Você fala de onde, querida? Eu falo de Belo Horizonte. Melhorou. Belo Horizonte, meu abraço a BH. Qual a pergunta, querida? É o seguinte, padre, eu gostaria de saber se a meditação cristã praticada hoje em dia,
tem alguma relação com as práticas de Santa Teresa d'Ávila e Santo Inácio de Loyola. Muito boa sua pergunta e que tem a ver. Nada te perturbe, nada te amedronte, só Deus basta, tudo basta, de Santa Teresa d'Ávila. Lorena, então, desculpa ter interrompido você, sua pergunta, repita de novo para que todo ouvinte saiba com clareza. Eu queria saber se a meditação cristã praticada hoje em dia tem alguma relação com as técnicas de Santa Teresa d'Ávila ou de Santo Inácio de Loyola. Muito obrigado pela sua pergunta, Lorena. Meu abraço a BH e a todos os ouvintes. Por favor. Eu respondo. Tem sim tudo a ver, porque a meditação cristã foi muito trabalhada por Santa Teresa d'Ávila e por Santo Inácio de Loyola pelos exercícios espirituais, até comemoramos há 2 dias atrás o dia dele. Sim. Então, esses exercícios são exercícios de silêncio, de meditação, de reflexão da palavra. Tem sim, podemos sempre consultá-los e sempre teremos mais elementos e informação. Mas repito, para meditar não precisamos ter muito conhecimento, erudição, formação, cursos, não. É a prática, é simplesmente querer praticar. Existem perguntas que já chegou a hora de eu começar a fazer. A Fabiola, ela está nos acompanhando de Curitiba e a pergunta: a meditação cristã colabora para diminuir a ansiedade? É a Fabiola. Sim, Fabiola, a meditação cristã colabora. Não seria o único recurso para você trabalhar com a sua ansiedade, mas ela vai lhe ajudar bastante para você se conter nesse tempo dedicado ao silêncio. Se você não consegue 20 minutos, faça um pouquinho menos, mas insista pela repetição. Ela traz a quietude, nada te turbe, nada te preocupe, só Deus basta. Quantas vezes estamos aflitos, não sabemos como resolver nossos problemas, como começar a fazer uma ação que está à nossa espera. Então, colocamos isso para que Deus nos diga, Ele vai nos colocar uma pessoa, uma palavra, uma música, um encontro, mas para isso eu preciso estar receptiva. E para eu estar receptiva, aberta à mensagem que vem de Deus através de outras pessoas, eu preciso estar em contato com Ele, que é o silêncio. Bom, a Gabriele fez a seguinte pergunta: qual a diferença entre meditação cristã e yoga? Sei que a igreja não recomenda yoga. Gabriele, a yoga é uma prática física e uma atividade que também está ligada a um rito oriental, que não está ligada partindo do Deus para conosco, e sim da pessoa superada em si, chegando até Deus. A meditação é uma oração. Pela meditação nós podemos alcançar benefícios que uma prática de concentração, de abstração, nos eleva no espírito e traz benefícios para o nosso corpo, para o nosso organismo. Mas a yoga, como uma filosofia, como um modo de vida, uma prática diária para poder chegar na sua espiritualidade, é totalmente distinta da nossa prática da meditação cristã, que é uma oração baseada no Evangelho e em Jesus Cristo. Uma outra pergunta: a meditação é possível para todos? Sim, é só a pessoa desejar orar em silêncio, buscar essa quietude, esses benefícios do relaxamento, da entrega, o início. Minha mente é muito tumultuada. É a Janaína Belinha. Minha mente é muito tumultuada. Não consigo me concentrar em oração. O que fazer? Qual a recomendação de vocês? Pensando que nós estamos num grupo de meditação. O que vocês diriam para Janaína? Janaína, procure uma leitura que lhe agrada. Por exemplo, o Novo Testamento. Eu digo para as pessoas, não vão para o Antigo, que é muito complicado, precisa um pouco de uma chave de leitura. Vamos supor, dar um exemplo, eu sou muito prático, Doris, de pegar a parábola do bom pastor. Sim. E aí? A partir da palavra do bom pastor, que Deus é a minha calma, os prados vão me levar à sua chegada. Essa
identificação com a mensagem que vem da leitura vai me aquietando. A partir daí, fecho a leitura e tento me concentrar na minha mente. Não preciso lembrar o que eu li, mas me esvaziar. É difícil, Janaína, mas é importante você repetir e insistir, porque só com a prática é que nós vamos conseguindo. E digo mais, pessoas que meditam há mais de 10 anos, 20 anos, às vezes estão muito distraídas, muito mais do que o iniciante. A meditação é anônimo. Pode me ajudar a superar a perda de um filho? A perda de um filho é uma grande comoção pessoal, muito agressiva para uma mãe, para um pai. Deverá buscar ajuda psicológica, ajuda com um padre, e a partir daí ir se aquietando na aceitação. Viver o seu luto gradualmente, até ir acabando esse sentimento de até uma revolta, de uma culpa, o que não pode acontecer. Como as coisas acontecem, nós estamos aí e vemos, mas nunca precisamos e podemos perguntar por quê. Então, é conviver e com o tempo. E tem uma segunda parte que eu não fiz a pergunta nem para Isa nem para Doris, porque respondo eu. Não paguei minhas promessas e Deus levou, me sinto culpada. Filha, não. Respondo, não. Esse sentimento de culpa que você tem não é de Deus, é do diabo, é do inimigo. Não é um sentimento que está te construindo. Jamais, lhe repito, jamais o não cumprimento de uma promessa sua recairia na morte do seu filho. Tire isso, isso não é de Deus. Perguntas que não param de chegar. Uma criança pode meditar? Leandro, meu filho de 6 anos não se concentra na missa. Por falar em missa, cadê aquela pergunta? Que tem uma pergunta que diz assim, olha aqui. O senhor falou, desculpa, foi um ato falho meu. O senhor falou em chegar mais cedo nas igrejas para meditar. Mas quando a gente chega, os músicos ficam passando canto, o que fazer uma filha de Deus de Juazeiro do Norte. Falem vocês sobre a importância da meditação antes da missa. Depois eu dou uma bordoada nesse povo fazendo barulho na igreja. Sim, é muito importante chegarmos para a Eucaristia com minutos de antecedência para encontrarmos um lugar, para levarmos a nossa mente, o nosso corpo na presença de Deus, ver o que nós estamos pedindo, o que nós estamos agradecendo. Na meditação, nós nos colocamos à inteira disposição de Deus e Ele sabe do que eu preciso e principalmente sabe de todas aquelas pessoas que me pedem oração. Não preciso numerar, levar um livrinho, um caderninho marcado. Não. Coloco aqui, Deus, todas as orações que eu preciso fazer para quem me pediu. E olha, eu quero dizer, pelo menos, passar canto, está errada a palavra. Ensaiar o canto com o povo, ótimo. Ensaiar o salmo, passar os cantos. Mas, por amor de Deus, pare de ficar 5 minutos antes no telefone. Jesus, ou batendo no microfone. Por amor de Deus, afine os instrumentos lá no quartinho escondido. Essas coisas não se faz na frente do povo. Pare de ficar andando para cima e para baixo. Parece um negócio. Deixa o povo rezar. Deixa o povo, como diz a Doris, chegar na igreja, sentar, acalmar a ansiedade, rezar. Fica aí também o meu recado. Bom, uma meditação ajuda a melhor rezar o terço? A Dete está perguntando. Sim, ajuda e devemos rezar o terço. Como bom cristão, bom mariano, devoto de Nossa Senhora, devemos rezar o terço, podemos rezar o terço e não é incompatível com a meditação. O terço é uma forma repetitiva de oração que pode até vir chegar a ser um mantra e que o terço da misericórdia, por exemplo, e que é uma forma de eu estar ligado com Deus e com todos os ensinamentos do Evangelho que vem através do terço. Quando eu tento rezar, a Márcia Oliveira, 1000 coisas vêm na minha cabeça. Como fugir
desses pensamentos? Para todos nós, Márcia. Não somos nós que meditamos há um pouco mais de tempo que não vamos ter pensamentos que vêm à cabeça. É o exercício, é a perseverança e voltar ao mantra. Imagine-se numa floresta à noite, perdida e que você tem que atravessar por ela. E você sabe que ali existe uma corda que vai te levar aonde você quer. Segure-se nessa corda e você chegará lá. A nossa corda é o mantra. Distraí-me, não veio mais a palavra, volta a palavra Maranatá. Fico falando essa palavra, de repente não percebo a palavra, posso até dormir um pouco, não faz mal, volto e estou sempre concentrada nessa palavra para me esvaziar. Filhos e filhas, o tempo ficou curto, tantas perguntas. E eu volto sobre a questão da imaginação. Ela é um auxílio ou uma dificuldade na meditação? A imaginação consideramos um auxílio, porque eu posso me transportar com Jesus para o Monte das Oliveiras, por exemplo. Aquela imaginação me leva a concentrar naquele momento, naquela quietude, naquela solidão e realizar a minha oração do silêncio. Eu só quero registrar, muito obrigado Manuela de Bezerros pela pergunta, Viviane de Nova Serrana, Fábio Vinícius, tanta gente que mandou perguntas, mas nós queremos que já de alguma forma respondemos em outras, mas muito obrigado pela imensa participação. E a pergunta que ficou no ar e veio de novo. Criança pode meditar? Inclusive a Rosália Valença, eu posso praticar a meditação com as crianças na catequese? Sim, é um excelente meio de levar as crianças a se concentrarem, hoje tão dispersas pelos aparelhos eletrônicos, e a criança gosta. Como que ela vai participar? Como que ela vai fazer uma meditação? Sendo motivada por uma leitura bíblica, uma leitura de uma virtude, vai levar a criança a ficar no silêncio. Não precisará ser 20 minutos, é muito tempo, 5 a 10 minutos para a criança. Uma criança sozinha seria mais difícil, mas em grupo sempre é bem-vindo. Uma outra pergunta, a meditação pode me ajudar nos estudos? Ana Lu Silva. Sim, a meditação nos ajuda a concentrar e consequentemente, nos estudos. O benefício está ali na minha concentração, na minha atenção. Eu gostaria que as considerações finais. Isa, você faz parte e indica para as pessoas fazerem? Sim. Há quantos anos você participa? Efetivamente, na prática, eu estou há 5 anos, mas era um desejo muito grande, porque eu conhecia a meditação bem há mais tempo, 20 anos por aí. Tá certo, obrigado pela sua presença. Doris, suas considerações finais. Olha, se você tem um desejo de meditar e acha que não é capaz, insista, persista e você vai receber muitos benefícios. E a meditação ela é silenciosa, isolada, não é preciso ser revelada a muitas pessoas. De repente as pessoas vão notar, você mudou, o que aconteceu? Estou meditando. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Obrigado, Doris, obrigado, Isa. Você de todo o Brasil, procure se inteirar. E eu gostaria de agradecer a todos, terminar com a oração do próprio John Mayer. Divino Pai, ajudai-me a discernir a silenciosa presença de vosso Filho em meu coração. Conduzi-me àquele misterioso silêncio onde vosso amor é revelado a todos os que o procuram. Maranatá, vinde, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos os que desejam buscar a Deus, os que anseiam por viver em Deus
os que desejam se esvaziar para se encher do tudo que é Deus. Que o Senhor abençoe cada lar, que a meditação possa nos fazer tal qual Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, obrigado a toda a equipe, de modo muito particular. Obrigado, Doris Maria Batistella, Isa Ribeiro Borges. Que Deus os abençoe. Bom final de semana. Evangelizar é preciso.